E aí, traders, eu sou a Joy. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar das operações no dia 31 de maio de 2023, no Forex ativo o USDCAD. E eu não operei segunda e terça. Segunda porque era feriado nos Estados Unidos e em alguns outros lugares. E também porque as segundas-feiras têm sido fatidicamente tristes para mim, então resolvi que eu não quero mais operar as segundas-feiras. E ontem eu também não operei, porque eu tinha umas coisas para resolver, então essa semana só quarta, quinta e sexta que vai ter vídeo com os resumos de operações. E hoje é dia 31, né? Fechamento do mês. Um mês que não foi muito bom. Então vamos ver as operações de hoje antes de eu falar do fechamento do mês. O SDCAD, quando eu cheguei no mercado, ele vinha dessa tendência de alta bem longuinha. E aqui nesse ponto ele já tinha batido num topo anterior importante do diário lá para trás. E aqui para mim é um ponto de venda, porque ele veio numa subida muito rápida nos tempos maiores. Eu tracei linhas, então, cobrindo os fundos e os topos, e eu identifiquei uma cunha. Uma cunha é sinônimo de reversão, certo? Então, eu fiquei aguardando ele romper a cunha para baixo para poder entrar. E eu trabalhei primariamente nos 5 minutos e no 1 minuto hoje só, por isso está os 5 minutos abertos aqui. Então, vou puxar aqui o zoom para vocês darem uma olhadinha. Aqui era 9h30, foi um momento de notícia, e na notícia ele veio aqui embaixo, tocou esse ponto que era o fundo anterior, e como foi bem na hora da notícia, eu não entrei, né? Eu queria entrar se ele botasse um fechamento para baixo da cunha. Quando ele tocou aqui, fez um repique para cima no 1 minuto, e ele veio aqui testar a linha, eu fiz uma venda. Vendi pequeno com meia mão, fiquei até com dor de corno de ter vendido só com meia mão, mas era o primeiro trade do dia e normalmente eu seguro um pouquinho. Então me deu esse primeiro tradezinho aqui. Aí o segundo trade, eu vi uma configuração no 1 minuto e vendi aqui com a mão cheia, só que ele resolveu corrigir mais. E qualquer venda que se fizesse aqui, o stop correto era acima do topo anterior, né? No caso, acima do limite lá da cunha. No caso, acima da máxima, né, do dia, porque ele poderia formar um topo duplo aqui no diário. Então, eu resolvi hoje só trabalhar na venda. Eu só vendi, gente. Hoje eu consegui vender, viu? E eu fui bem feliz nessas minhas vendas. Então, eu vendi aqui de novo, só que ele voltou, né? Ele veio fazer um retorno na média. E quando ele retornou à média, eu vendi de novo. Como nesses últimos dias eu identifiquei que operar em live estava me deixando bem mais ansiosa e eu retirei essa ansiedade e estava fazendo trades com tranquilidade, inclusive deixando ele andar ou voltar, eu me permiti entrar com mais um lote da minha mão atual cheia aqui, os dois com stop acima do anterior no máximo, que ainda estaria dentro do meu gerenciamento. Então, quando ele fez esse retorno à média, eu entrei com mais um lote e eu saí com esse lote no preço anterior que eu tinha, ou seja, eu tirei o risco dessa operação. E no 1 minuto, essa operação começou a enrolar. Ela veio aqui embaixo, tinha tocado na média e voltou. E eu saí com um pouquinho, resolvi dar uma protegida nela com meia mão. E depois, quando ela desceu, ela voltou mais um pouco, né? E depois, quando ela desceu de novo, foi testar o fundo, eu saí novamente para não perder essa oportunidade de trade. Embora ela tenha me dado um stop maior, eu preferi sair aqui para não sair no stop, né? Ok, eu protegi o capital. Depois eu aguardei um pouco, porque ele estava trabalhando aqui na média de 200 do 5 e também na do 15, tá vendo? E aí eu esperei ele me dar algum sinal de alguma coisa, eu não queria vender à toa em qualquer ponto, né? Então ele deu essa barra inside, esse doji outside e uma outra barra inside, né? No price action a gente chama isso de IOI, em que quando ele faz essa configuração, o ativo faz um modo rompimento. Esse modo rompimento ele pode ser para compra ou para venda. Se ele romper a mínima é para venda, se ele romper a máxima seria para compra. Mas no contexto aqui, depois de ter tocado um topo importante, já ter retracionado
no Fibo de 38,2, que é esse Fibo aqui que eu tracei de toda essa alta que ele teve em, acho que é no tempo do H1, se eu não me engano. No tempo do H1, tá vendo? Ele só subiu no H1. Então eu já tinha traçado esse Fibo. E esse IOI aconteceu nessa retração do 38,2. Então, se ele voltasse, se ele estourasse aqui para cima, ok, eu acreditaria no modo rompimento para cima, mas já tinha acontecido essa cunha, né? E eu acreditei que se ele estourasse para baixo, ele teria um modo rompimento para baixo. E vamos conversar, ele fez esse modo rompimento, só que o mercado resolveu enganar um pouco antes, né? Ok. Então, eu acreditei nessa boa barra de baixa e na perda da outside, com stop só curto acima dela, e eu trouxe aqui mais alguns pontos. Na retração de 50 eu saí ali, mão cheia, ok, ótimo, ótimo trade. Depois aqui ele fez a mesma configuração para compra, né? Mas eu não acreditei nisso não. Tudo bem que estava na retração dos 50%, mas qualquer stop de um IOI aqui, stop correto, 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 era acima do topo anterior, que no caso seria esse daqui. Então, para mim, ainda estava dentro da configuração do primeiro IOI. E aí eu aguardei. Aguardei ele me dar uma outra oportunidade porque eu queria vender. Depois desse topo duplo, eu não achava mais que ele ia subir. E aí, no 1 minuto, ele me deu uma configuração de venda aqui que não se confirmou. O preço começou a trabalhar aqui, segurar no 38,2 de novo. E eu segurei esse stop. Eu falei, eu não vou estopar porque isso aqui é balanço do mercado. Provavelmente ele vai descer novamente. O candle de 4 horas estava ficando negativo. E o de 1 hora, ele veio aqui testar a média de 20 do 1 hora. Quando ele tocou na média de 20 de 1 hora, eu entrei com mais uma mão aqui, né? Cheia. Para levar só até meu preço anterior, para não sair no loss e proteger essa operação se ela desse errado. Ele foi lá no preço anterior, eu saí e eu mantive essa outra operação. Sendo que ele começou a enrolar aqui no 1 minuto, ele não descia por jeito maneira. E isso aqui já era quase meio-dia, já estava perto do meu horário de saída. E eu não queria mais ficar esperando, porque eu realmente não sabia mais se ele ia querer fazer esse rompimento ou não, mas ele estava enrolando. E aí eu saí, não deu 5 minutos que eu saí, o que que ele fez? Derreteu. Mas isso é normal, né, gente? A gente segura a operação, o mercado não anda. Quando a gente sai, ele vai. Mas tudo bem, eu não tenho do que reclamar. Todos os trades hoje foram positivos. Eu acertei a ponta, né? Depois que eu entrei na operação, ele realmente só caiu com o stop ajustado no local correto, mesmo aceitando o calor que eu passei em algumas operações, ele teria dado os gains. Eu só saí antecipadamente em função do meu horário, mas o resumo foi extremamente positivo e bem superior a todos os meus resultados recentes. Colocando o boletim aqui para vocês, vocês podem ver que eu saí 7,37 dólares para frente hoje, um resultado muito superior a todos os losses que eu tenho tido e aos poucos gains também. Então, acho que esse é o caminho certo. Vamos ver se quinta e sexta eu consigo manter uma boa média de gains e acertar as operações e ter paciência e tranquilidade para operar. Fechamento do mensal. Então, eu joguei aqui na planilhinha para vocês, gente. O resultado de hoje foi 7,37, positivo. Como o mês não está fechando em semana fechada, igual o mês de abril e de maio, fica meio complicado, né? Então, eu estava negativo em 27,50 até agora. Vou colocar aqui mais o resultado de hoje. Então, maio a gente fecha com menos 20,13. Devolvi uma boa parte do meu lucro que eu consegui em abril, né? Então, a gente voltou para 3,8% da meta alcançada de 1K de dólar. Talvez demore um pouco mais do que eu achava, mas o importante é que depois dessas 2 primeiras semanas ruins, né? Depois da fatídica segunda-feira ruim também, eu tirei realmente a mão e vocês podem ver que tanto os ganhos quanto as perdas foram contidas, né, por mais de 2 semanas. E hoje eu consegui voltar para o positivo, tirando uma boa meta do mercado.
Então, eu já estou feliz, satisfeita com o andamento. Pode ser que a partir daí eu comece a aumentar de novo os meus ganhos. Tudo vai depender de como tiver as minhas análises e a minha mente aí durante os trades. Ok? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu estiver em live, quando eu for fazer, né? E se a gente chegar a 300 inscritos, eu acho que eu vou criar um grupo no WhatsApp. O que vocês acham? Para a gente conversar sobre as análises do mercado, o que vocês acham que vai ser para a semana, o que não, para vocês postarem resultados, as análises de vocês também, e a gente ficar mais próximo aí para trocar ideia sobre trading. É só a gente chegar a 300 inscritos aí, eu acho que já vai ter talvez uma quantidade de pessoas interessadas em participar de um grupo de WhatsApp nesse sentido. E não esquece de deixar o like que ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais traders que estejam precisando aí, passando pelo que eu estou passando. Valeu, pessoal. Abraço. Até mais.